Olá, esse é o Mulheres de Energia. A gente hoje vai falar de sustentabilidade. Vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal começar a ir entrando e se acomodando. Esse é um grupo formado a partir de amigas, clientes, parceiras, né, para discutir temas relacionados à energia, liderança feminina. A gente tem um grupo multidisciplinar, diverso, não apenas pela participação de representantes de diversos segmentos de energia elétrica e setor de gás, mas também formado por advogadas, engenheiras, economistas, administradoras. E a nossa meta é criar um impacto social, criar um legado positivo para as mulheres do setor de energia. Boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Espero que essa tarde seja de discussões ricas e que a gente possa agregar várias perspectivas, inclusive a intenção é essa. Hoje a gente tem um painel um pouco diferente, né? Não são tradicionais mulheres de energia na acepção de energia, mas são mulheres com muita energia também, de outros setores, porque hoje a gente vai ter uma troca de ver o que o mundo está fazendo, o que os setores, as empresas estão fazendo, né? A gente já debateu a modernização do setor elétrico, a energia do futuro, desafios, lições da pandemia para as empresas, né, quanto às suas estratégias de comunicação e gestão de pessoas, acesso à energia, à infraestrutura, igualdade de gênero. No Dia Internacional da Mulher, a gente fez um evento com a FGV Energia e com Columbia, com painéis variados, mas hoje a gente está aqui para discutir o que eu diria ser o tema do momento, a bola da vez no mundo corporativo. Né? E que bom que a gente está chamando para a gente, para nós, empresas e sociedade, a responsabilidade de planejar e promover mudanças tão necessárias. Né? Muito tem se falado de ESG, mas o que é isso, afinal? O que significam essas 3 letras que juntas estão revolucionando a forma como as empresas estão se relacionando, fazendo negócios, né? Se relacionando com o mundo? A sigla ESG foi usada pela primeira vez em dezembro de 2004, no relatório Who Cares Wins, preparado pelo Pacto Global das Nações Unidas, né, uma iniciativa liderada pela ONU em conjunto com outras organizações internacionais, para se referir a um conjunto de pilares, né, de desenvolvimento sustentável, né, que era então proposto. Em português, quer dizer ESG, ambiental, social e governança, né, que pode ser traduzido de uma forma macro como sustentabilidade, circularidade, economia circular, responsabilidade socioambiental, e na prática constitui um conjunto de boas práticas que devem orientar os negócios, os impactos das operações das empresas, né? São observados e analisados de acordo com esses eixos, que são as letras, ambiental, social e de governança. Se originalmente a proposta do Kofi Annan estava voltada às ações do mercado financeiro e gerenciamento responsável e sustentável das atividades, hoje a gente pode dizer que esse espectro de valores aumentou e abraça todas as atividades econômicas, irradiando efeitos, inclusive, sobre a cadeia de suprimentos de tais atividades. Além disso, diante da agenda global e das necessidades, né, prementes relativas à mudança climática, a preocupação com os impactos ambientais das operações empresariais e as metas de descarbonização dos países e de instituições passaram realmente a orientar os hábitos de consumo das próprias empresas e até das populações. Né? Num mundo cada vez mais consciente e conectado, as grandes corporações começaram a fazer melhores escolhas, que bom, quanto ao seu suprimento de energia, garantindo o seu abastecimento de fontes renováveis, eólica, solar, né? Melhores escolhas quanto à reciclagem dos componentes de seus produtos, as suas atividades, o descarte dos resíduos de suas operações. Né? E se por num primeiro momento, o ESG poderia representar ou ter representado um aumento de obrigações e de responsabilidade, um fardo para as empresas carregarem, por outro, pode se tornar uma grande oportunidade de negócios para aqueles agentes econômicos que tiverem dispostos a fazer reformas em suas políticas internas, nas formas como conduzem os seus negócios. Né? Enquanto o investimento em portfólio de fontes renováveis e a contratação eficiente de suprimento de energia oferecem às empresas um grande potencial de economia e ganhos financeiros, ações de responsabilidade socioambiental ganham também cada vez maior visibilidade no mercado, atraindo investidores, agregando valor aos negócios.
E, da mesma forma, com o amadurecimento do mercado de capitais, a emissão de títulos atrelados a metas de sustentabilidade se consolida como excelente alternativa de captação pelas empresas, seja através de green bonds ou de modalidades reguladas de debêntures de infraestrutura, social bonds, né? E a gente constata que, na verdade, o ESG não é um conjunto de obrigações, um fardo, né? Ela, na verdade, é responsável por um verdadeiro ciclo virtuoso, um cenário de ganha-ganha para todo mundo, todos os stakeholders, né? Com processos e atividades mais sustentáveis, ganha o meio ambiente, ganha os consumidores, ganha os cidadãos com maior visibilidade e rentabilidade das suas iniciativas sustentáveis, ganham as empresas e ganha o mercado, é um caminho sem volta, né? E é isso que a gente vai discutir hoje, o protagonismo das empresas e a importância que tem sido dada à agenda ESG, que são realmente indispensáveis. Bom, eu sou Lígia Schlittler, sócia de energia do Felsberg Advogados, e estou aqui para discutir essas questões e compartilhar um pouco de sustentabilidade do que as empresas têm feito com um timaço de especialistas que eu vou apresentar agora. Annelise Vendramini, professora do mestrado profissional em gestão para competitividade e linha de sustentabilidade da FGV São Paulo, dentre outros cursos, possui doutorado e mestrado em administração pela Escola de Administração da Universidade de São Paulo, coordena projetos de pesquisas sustentáveis no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Alguns dos seus projetos recentes de pesquisa incluem condições para canalização de recursos financeiros privados para o desenvolvimento sustentável, exploração, valoração de serviços ecossistêmicos, agricultura de baixo carbono, riscos financeiros associados à degradação do capital natural em cadeias de valor agrícolas e finanças de conservação. A Annelise tem mais de 20 anos de experiência profissional em análise de investimento, fusões e aquisições. Bem-vinda, Annelise. Ainda descobrimos que temos coincidências, né? Temos outras coincidências. A rede da vida, né? É rica. A rede da vida, isso aí. Carla Primavera, superintendente da área de energia do BNDES, responsável por liderar equipes que estruturam soluções financeiras em projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, também como a representação institucional da área junto às instituições públicas e privadas. Ela é funcionária de carreira do BNDES desde 2000, tem experiência em apoio financeiro de longo prazo nos segmentos de infraestrutura por meio de Project Finance e desenvolvimento de instrumentos de crédito sustentável. É minha colega, formada pela UERJ, somos quase contemporâneas, e com MBA em Direito da Economia da empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, Carla. Carolina Pecorari. Obrigada por você estar aqui. Carolina é formada em Direito e Comércio Exterior, tem mais de 16 anos de experiência como advogada, com experiência em operações de M&A e direito societário. Antes da Ambev, trabalhou por 2 anos na Semicron com semicondutores, 6 anos no Tosini, 1 ano no Debevoise Plimpton, em Nova York, logo depois de terminar o LLM pela Universidade de Columbia, pela Columbia Law School. Depois de ter entrado no jurídico da Ambev em 2013, na área de M&A societário e operações financeiras, e de ter assumido em 2015 a gerência jurídica da ZX Ventures no Brasil, o braço de inovação da Ambev, desde 2019 ela é diretora de sustentabilidade e de transformação digital do Departamento de Compras da Ambev, à frente da aceleradora 100 Mais Brasil. Obrigada, Ali. Luciana Pacheco é jornalista, com MBA em Marketing pela PUC-Rio, mestrado em Sustentabilidade pela FGV, pela Escola de Administração de Empresas, começou a carreira trabalhando com comunicação corporativa há alguns anos e agregou impacto social positivo na sua vida profissional e pessoal. Realiza projetos que beneficiam comunidades em vulnerabilidade, busca reduzir a pegada de carbono nas operações do grupo e encontrou na Amazônia uma forma de investir no social e no ambiental ao mesmo tempo. Atualmente é gerente executiva de comunicação e sustentabilidade corporativa da Americanas e da B2W Digital. E faz aniversário hoje. Bem-vinda, Lu. Parabéns. Obrigada, Lígia, Anne, Carol, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, sem maiores delongas, vamos começar. Tem muito tema interessante. Já vou partir logo para a minha primeira pergunta para a Carol. Carol, a Ambev foi uma das pioneiras no Brasil a anunciar metas agressivas de descarbonização. Você conta um pouco para a gente o que a companhia tem feito para atingir essas metas? São ambiciosas, né? São, sem dúvida.
Primeiro agora, obrigada pelo convite, Lígia, obrigada por dividir essa banca com pessoas tão maravilhosas e históricas que você fica de boca aberta, né? Dá muito orgulho de ver tanta mulher com um histórico tão bonito, assim, profissional, e tenho certeza que o pessoal é mais bonito ainda. Mas vamos lá, de fato, a Ambev tem uma história muito bacana com relação à descarbonização, para fora, né, das suas operações. A gente começou a falar mais em 2018, quando nós lançamos as nossas metas, que a gente visa atingir em 2025. Porém, dentro de casa, a gente tem trabalhado há muitos anos. A gente começou a mudar a matriz energética das nossas operações lá em 2003, e aí desde então, a gente já reduziu em mais de 60% as emissões de carbono. E aí, como eu comentei, em 2017, nós começamos a discutir quais seriam as nossas novas metas e pensamos, né, com a consciência de que a gente tem um impacto muito maior no ecossistema e não só na nossa operação. Então, a gente sabe que a gente tem um impacto desde o produtor da cevada, da mandioca, que hoje a gente faz cerveja com mandioca também, e de outros produtos agrícolas, até a chegada no consumidor. Então, dito isso, a gente percebeu que a gente não podia simplesmente olhar para as nossas operações. Foi quando a gente falou que a nossa meta de descarbonização incluiria também a redução de emissão de carbono para o escopo 3, né, que é para a cadeia de valor. E desde então a gente tem trabalhado bastante nisso, em diversas iniciativas, como, por exemplo, a gente tem substituído os nossos caminhões de entrega de cerveja de bebidas para caminhões elétricos. Nós temos substituído algumas máquinas, né, maquinários nas nossas cervejarias que usam menos ou então não usam nenhum tipo de energia. A ideia também, dentro da mesma meta da descarbonização, é fazer com que toda a energia contratada pela Ambev seja oriunda de energia renovável. Então, a gente já está aí com 80%, e a ideia é chegar em 100% até 2025. Além disso, tem um impacto geral, né? O escopo 3 tem as geladeiras que refrigeram as nossas bebidas no ponto de venda, também são grandes emissores. Então, a gente tem trabalhado com pesquisa, com desenvolvimento de tecnologia, para que elas, além do consumo, pensando na conexão com energia renovável, também o próprio maquinário tenha menos emissão, e o sonho, que ainda não existe essa tecnologia, seja não tenha emissão nenhuma de gás carbônico, ou equivalente. E do ponto de vista também, pensando, a gente viu a oportunidade nas cervejarias, aí agora a gente também já está nos nossos centros de distribuição com energia solar. A ideia é chegar até o meio do ano com 100% dos nossos centros de distribuição, são 87, salvo engano. E aí a gente percebeu uma oportunidade de conectar também os pontos de venda. Então, a gente fez parcerias com algumas startups, tem inclusive uma startup que a gente está mais próximo agora, que é a Lemon, que a gente tem um investimento, que a ideia é justamente oferecer para que os pontos de venda também tenham acesso à energia renovável, e isso resolve um ponto de dor muito forte deles, porque a conta mais cara que eles pagam é a energia elétrica, então eles, além de estarem sendo mais sustentáveis, o bolso deles também agradece, né? E pensando na mudança da matriz dos centros de distribuição também, tendo a energia solar, os nossos caminhões elétricos das entregas vão ser carregados nos centros de distribuição. Então, fecha o ciclo também, garantindo que não tenha emissão. E, por fim, quer dizer, não é por fim, tem várias iniciativas, mas querendo não delongas, as nossas empilhadeiras também, muitas delas já foram substituídas para empilhadeiras elétricas dentro dos nossos centros, e a gente também tem algumas parcerias, até aceleramos uma empresa na primeira edição da nossa aceleradora 100+, que faz motos elétricas. Então, a gente também está usando algumas motos elétricas em algumas entregas, pensando nesse ponto. Aí, além disso, temos um estudo muito forte na questão da agricultura, estamos trabalhando também com agricultura regenerativa, e as embalagens, que aí é um capítulo à parte, né? Porque embalagem também é um grande emissor, então temos feito bastante estudos, temos trabalhado bastante para que a gente encontre soluções sustentáveis junto com a nossa cadeia de valor.
É maravilhoso, né? Porque eu sou uma apaixonada por energia renovável, enfim, trabalhei muito tempo com desenvolvimento de projetos, sobretudo eólicos e solares, então, mas a nossa matriz no Brasil, ela já é muito limpa, né? Ela já é bastante renovável. Então, para mim, é uma grande felicidade ver outras empresas, né? Outros segmentos, e a gente está aqui com Ambev, com B2W, mas tem empresas que são realmente hard to abate, né, que estão se engajando em metas assim, semelhantes de descarbonização e de realmente mudar seus processos, né, e a forma como elas atuam, né, e, enfim, isso vai muito além só do consumo do suprimento de energia, como você falou, são os caminhões, são as entregas, as empilhadeiras, é realmente transbordar sustentabilidade, né, verde, para toda a cadeia e toda a atividade. Muito bacana isso, Carol. Luciana, para além das questões de riscos ambientais, aqui no mundo atual, a sustentabilidade engloba uma multiplicidade de camadas, aspectos que se sobrepõem. E além da preservação ambiental, do consumo consciente, né, dos vetores que orientam aí a economia circular, como a Carol estava comentando, a sustentabilidade também engloba princípios éticos de integridade, de responsabilidade social, políticas de diversidade e inclusão, né, transparência, governança corporativa, né, e eu vejo que no segmento de varejo a B2W realmente se destaca pelos seus programas de responsabilidade social, né? Você podia compartilhar com a gente maiores detalhes sobre as iniciativas de vocês e dos impactos que vocês têm observado com isso? Claro, Lígia, muito bom, Carol, ver tudo que vocês estão fazendo, incrível. Acho que, assim, não é muito diferente do que a Carol trouxe, acho que tem que estar no negócio, tem que fazer parte da estratégia do negócio. E é assim que a gente encara a responsabilidade social. Então, quando a gente olha toda a cadeia da B2W, todo o marketplace, que a gente tem uma plataforma ali com os 3 sites, Americanas, Submarino, Sou Barato, a gente tem o marketplace, que são os vendedores que vendem na nossa plataforma, e a gente entende que a nossa responsabilidade é muito grande também com eles. Então, acho que a responsabilidade social começa aí, né? Passa, claro, por tudo que você trouxe, a diversidade dentro de casa, a gente tem que olhar para os associados e para fora, né? E aí, especialmente para a cadeia. Então, quando a gente olha para o marketplace, hoje a gente tem empresas muito pequenas no nosso marketplace. 40% das empresas que vendem na plataforma são formadas por uma pessoa. Então, tem um microempresário. Então, tem um trabalho de desenvolvimento com essa cadeia que é muito importante. E quando a gente olha para uma pandemia, o que aconteceu logo no início, ali em abril de 2020, quando a gente percebeu que não só a gente tinha uma responsabilidade com esses empresários que já estavam na plataforma, mas com os outros. Como é que a gente podia ajudar? A gente abriu a nossa plataforma para os lojistas que tinham negócios locais, que a gente chamou de marketplace local, eram os lojistas que estavam com as suas lojas fechadas e que a gente tinha uma oportunidade de trazê-los para vender na nossa plataforma e fazer com que eles escoassem a produção. Então, esse foi um canal que a gente abriu imediatamente e a gente pôde colocar, inclusive, a nossa logística, que atende a todo o ecossistema, à disposição deles, para que a gente entregasse o produto muito rápido. Então, você que comprava alguma coisa da loja da esquina, né, da padaria, você pôde continuar comprando. Então, acho que é isso, ela faz parte do negócio, a responsabilidade social. E aí, claro, que no momento trágico como esse que a gente está vivendo no país, a gente também passou a olhar para outras questões que não são os nossos ODS priorizados, que não é só educação, não é só trabalho decente, não é só equidade de gênero, a gente precisou olhar para questões como fome e saúde. Então, isso passou a ser prioritário. Eu acho que para quem atua com a agenda da sustentabilidade, da responsabilidade social, teve uma virada aí nesse momento de pandemia, em que, por exemplo, a gente nunca tinha pensado em construir hospital de campanha. A gente nunca tinha pensado em construir fábrica de vacinas, né? E a gente está com a Ambev nas 2 fábricas de vacinas, entrando em um hospital de campanha, faz frente de ajuda a Manaus, está no pacote do bem, e tudo a gente vem fazendo numa coalizão de empresas porque foi preciso atuar nessa linha. A gente nunca achou que a gente fosse transportar respirador,
Minha logística não estava pronta para isso, para transporte de oxigênio, mas foi necessário. Então, acho que é importante isso também. A gente, nesse momento, foi a todos os projetos sociais que a gente já atuava, mesmo que fosse na linha da educação, perguntar o que mais vocês precisam, porque isso a gente já está fazendo, mas é preciso olhar para mais, para além disso nesse momento. Então, acho que quando a responsabilidade social faz parte do negócio, tem um olhar muito estratégico e é de várias áreas, né? E é aí que a gente entende que a sustentabilidade está fortalecida no grupo. Quando outras áreas vêm e dizem, precisa, o parceiro tal precisa disso, a gente precisa colocar esse serviço à disposição, né? Então, o parceiro da logística está precisando da ajuda X, a gente entende que a gente está realmente, que isso transpassa uma área, que ela está no coração da companhia. Então, é isso que a gente vem procurando construir e fomentar, dentro e fora. Então, tudo que a gente faz fora, a gente procura fazer para dentro, né? Você citou aí a diversidade. Claro, tem uma companhia com 51% de mulheres. Então, é preciso olhar para isso, é preciso preparar essas mulheres para a liderança, é preciso preparar essas mulheres para o conselho, é preciso atuar nessa agenda importante de governança para além disso, né? E formar essas mulheres no mercado também, né? Que não é só para dentro. Então, como é que a gente coloca essa mulherada importante, relevante que tem aí no mercado? Isso é bem importante mesmo, não é só dar o lugar, né, mas o assento na mesa, mas fazê-las parte das decisões corporativas, realmente uma forma de enxergar o mundo, né, um pouco diferente. Eu não sei se vai soar muito duro isso que eu vou falar, mas acho que foi preciso uma pandemia, né, para a gente ser mais solidário, para a gente, mesmo quem não fazia, quem não se engajava com causas sociais né, falava de fome, de saúde, quer dizer, não tem mais, está muito, muito óbvio, né, muito evidente que não dá para a gente se furtar a essas ações, né? Agora, do ponto de vista econômico, a gente fala, é um ganha-ganha, eu realmente acho que e acho que as empresas também cada vez mais estão observando isso, mas, Annelise, existe, né, não tem um conceito completo, não é uma coisa uniforme em termos de métrica, de índices, né, para avaliar essas práticas adotadas, né? A conformidade dessas práticas a recomendações, as recomendações de desenvolvimento sustentável da ONU e os impactos das atividades empresariais, realmente, eu não sei como, é muito, muito difícil de você tornar tangível, de você medir em termos realmente econômicos. E isso hoje, né, todos esses índices, as métricas, todos os impactos, né, eles estão, e isso vem do mercado financeiro, isso está realmente orientando a atividade, a atuação corporativa, né, impacta diretamente a financiabilidade dos negócios, dos projetos, né, para os financiadores, para os investidores, né, esses índices nunca tiveram tão em alta, né, demonstram claramente uma preocupação do mercado financeiro de incorporar esses parâmetros de sustentabilidade para os seus processos de decisões, né, de investimento, de financiamento. Agora, sob a ótica econômica, como é que se dá esse fenômeno? Como é que você, diante dessa ausência de uniformidade, como que você realmente trabalha com essas métricas todas? Ai, que papo gostoso, né? Que assuntos interessantes e que visões complementares, enfim. Muito obrigada pelo convite. Lígia, isso é realmente um assunto sério, isso que você trouxe, né? Por quê? Bom, primeiro, eu gosto de definir um pouco os termos, né? Para a gente ter certeza que está falando da mesma coisa. Então, claro, hoje, quando a gente abre os jornais, quando a gente abre as editorias econômicas, a gente vê ESG do começo ao fim, né? E aí eu tenho visto, inclusive, um movimento de algumas empresas renomearem suas áreas de sustentabilidade e começarem a chamar de ESG. Eu acho que é importante a gente só definir um pouco o que são essas coisas, porque historicamente, claro, esse é um conceito que está mudando e pode ser que amanhã seja tudo diferente, mas historicamente as empresas se engajaram com estratégias de sustentabilidade porque elas estão respondendo a pressões que vêm da sociedade, que vêm da ciência, enfim, é um movimento bastante antigo até, que está ganhando força, que vem amadurecendo, aí vamos dizer, desde a década de 70, talvez.
Quando a gente fala de ESG, na verdade, é um olhar de um stakeholder, que é um stakeholder bastante importante, mas é um stakeholder que é o mercado financeiro. Então, é a lente, né, que o mercado financeiro usa para olhar para a empresa. Então, ele escolhe ali, né, aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, quais são os elementos dentro do ambiental, do social e de governança que eu vou olhar para avaliar a empresa, que ou eu vou emprestar dinheiro, se a gente vai falando do mercado bancário, ou eu vou emprestar dinheiro, se a gente vai falando do mercado de capitais, aí, dívida, né? Então entram as debêntures e tal, ou renda variável, eu vou ser acionista dessa empresa. E por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque, na verdade, as estratégias de sustentabilidade das empresas são muito maiores e englobam muito mais ações do que muitas vezes os aspectos ESG que os investidores olham. E a razão disso é porque as empresas têm vários stakeholders para olhar, preocupações de toda a ordem, né? Preocupações de planejamento estratégico, perenidade do negócio, elas estão ali imersas naquele caldo cultural, social, político, econômico que envolvem as operações, e a visão dos investidores, vamos dizer assim, do mercado de capitais ou do mercado bancário, é uma visão limitada porque eles estão de fora, eles estão olhando de fora. E aí eu costumo dizer assim, que o ESG é como uma beleza, está no olho de quem vê, né? Então isso varia muito. Você vai encontrar, por exemplo, é um cardápio muito extenso. Então, você vai olhar investidores que vão privilegiar clima e nem estão pensando ainda em biodiversidade. Aí tem outro que está olhando clima, biodiversidade, mas nem se preocupa com água. Enfim, o que você vai considerar como investidor dentro do E, do S e do G varia muito. Então, isso é para concordar com você que, na verdade, é muito mais difícil você pensar em indicadores padronizados ou como se avalia uma empresa do ponto de vista ESG, do que, por exemplo, do ponto de vista financeiro. Então, do ponto de vista financeiro, é muito fácil, é muito mais convergente, é muito mais homogêneo uma análise de se uma empresa está indo bem ou mal financeiramente, porque todo mundo sabe calcular margem de lucro, todo mundo sabe calcular margem EBITDA, endividamento, são coisas que a gente está muito acostumado a calcular. Agora, o E, o S e o G varia muito dependendo de quem está olhando. Então, eu já encontrei investidores que têm, por exemplo, estratégias ESG são várias, não existe uma estratégia ESG. Existe uma, por exemplo, que é o que a gente chama de screening negativo, que é o investidor que olha e fala o seguinte, eu não vou investir em tabaco, não vou investir em, sei lá, jogos e armas. E todo o resto ele investe, e aí ele não tem outros critérios ESG, é só isso, esse é o critério dele, é tirar da carteira dele alguns setores. Isso é o chamado screening negativo, que, aliás, é uma das principais estratégias ESG no mundo. Quando a gente olha qual é a estratégia de preferência, globalmente falando, cerca de 70% dos investidores ainda usam essa estratégia. Por quê? Porque ela é mais simples e porque, historicamente, foi assim que começou o movimento ESG no mercado de capitais. Aí a gente tem no extremo oposto uma outra estratégia, que é a estratégia que a gente chama de integração ESG, que é o investidor que inclui na sua análise fundamentalista, então ele vai incluir no seu valuation, ele vai procurar entender todos os drivers de valor daquela empresa e vai procurar incluir isso nos números. Então é muito mais difícil, né? E aí, entre esses dois extremos, a gente tem outras estratégias que se combinam. Então, além de tudo, as próprias estratégias ESG são muito diversas, dependendo de se a gente está falando de um fundo, se a gente está falando de um investidor de impacto, se eu estou falando de uma pessoa individual. Eu, por exemplo, eu sou um investidor, eu tenho o meu dinheiro aplicado, né? Então, isso pode variar bastante. Então, as empresas, elas às vezes ficam um pouco perdidas. Eu lido bastante com empresa, elas às vezes ficam um pouco perdidas, porque são muitas demandas e às vezes é difícil mesmo você saber que demandas você atende, como saber se você está indo bem ou mal. Porque, inclusive, uma coisa muito interessante que acontece é o seguinte, quando a gente olha o rating, os ratings financeiros, né? Então, se a gente olha o Standard & Poor's, MSCI e outras agências de rating, a convergência dos ratings de crédito é muito grande. Então, é muito difícil, por exemplo, uma Standard & Poor's avaliar muito mal uma empresa do ponto de vista de crédito, de solidez financeira, e o seu concorrente dizer que aquela empresa está indo muito bem. Isso é muito difícil acontecer. Elas são muito convergentes, porque, de novo, a gente está falando de indicadores financeiros, econômicos, contábeis, que todos nós sabemos muito bem calcular. Agora, quando a gente vai para os ratings socioambientais, há uma divergência enorme. Então, é muito possível, e acontece, você ter uma agência de rating socioambiental que avalia muito bem uma empresa do ponto de vista socioambiental e o seu concorrente que vai dizer que aquela empresa não está legal do ponto de vista socioambiental.
Então, no meio desta grande miríade de possibilidades de avaliação, é difícil para a empresa saber manter o norte dela. Então, está mais para a arte do que para a ciência. E aí que a gente vai ver aquelas empresas que vão desempenhar bem e aquelas que vão desempenhar mal, né? Aí a gente vai ver algumas empresas dando passos muito firmes, muito sólidos, como disse a Luciana, alinhado ao negócio, com um propósito, um valor muito claro do porquê que está sendo feito aquilo, qual é o alinhamento daquilo com o valor de longo prazo da empresa, com perenidade, e aquelas que vão fazer coisas, né, que a gente chama aí de greenwashing, enfim, coisas às vezes sem tanta solidez, só para responder uma demanda imediata. Então, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco ainda para a gente diferenciar aquelas empresas em termos de resultado mesmo, em resultado econômico. E o resultado vai ser visto como? Ele vai ser visto com a manutenção da competitividade daquela empresa no longo prazo. Então, é um processo em construção. De tudo que você colocou, eu acho, e aí você me corrige, eu acho que talvez também esteja associado a essas soluções, essa combinação, um conjunto de práticas, ou a forma como os próprios financiadores olham para essas práticas, também varia muito com a atividade da própria empresa que as adota, né? Ou daquele que financia. Né? Então, não tem one size fits all, talvez seja a grande dificuldade. Perfeito. E tem um componente adicional que é um complicômetro para o ESG ou para a sustentabilidade, que é diferente do financeiro, que é o aspecto geográfico territorial. Então, não só varia em função do setor, mas varia em função de onde aquela empresa opera, porque os desafios socioambientais de uma empresa, por exemplo, no Nordeste brasileiro, podem ser muito diferentes de uma empresa no Sul. Por exemplo, a questão da água já é diferente, se a gente pegar um elemento, né? Então, isso influencia muito a análise dos investidores e isso dificulta também, é mais um elemento, né? E no fim das contas, é o que você falou, o longo prazo, assim, o futuro dirá quem é que está fazendo greenwashing e ESG washing ou quem está, né, praticando realmente walking the talk ali, que nem a gente falou na nossa conversa anterior, né, com tantos exemplos de ver na organização o que a organização está fazendo, está promovendo diversidade e inclusão, está preocupada realmente em educar também aquela comunidade, né? Eu vejo isso muito em projetos renováveis, a gente tem a oportunidade de interagir muito com a comunidade e aplicar aqueles princípios, aplicar, né, construir coisas, criar um legado positivo também com isso, não só da boca para fora, né? Não é só se colocar no índice X da B3 ou participar, estar listado no índice Bloomberg. Eu acho que é um fenômeno também interessante a criação de grupos, né? Então, até porque todo mundo quer, ninguém deixar de estar naquele grupo, né? Ninguém quer estar no top, no bottom 5 de nada, né? Então, acho que também isso tem gera uma corrida positiva de todos os stakeholders né, e todas as empresas de segmentos diferentes, né, para pertencer. E, Carla, o BNDES, eu acho fantástico, porque à medida que a gente pensa nos temas para os webinars, as coisas vão acontecendo, né? A vida vai caminhando, e aí a gente já tinha marcado o webinar, já estava tudo pronto para acontecer, e essa semana, além de vocês já terem anunciado que pretendiam estimular emissões de debêntures atreladas a metas de sustentabilidade, né, ampliando todo o leque de opções de mercado de capitais das emissões tradicionais de debênture e de infraestrutura, né, no âmbito da lei 12.431. E aí, essa semana, o banco lançou uma nova estrutura, né, anunciou essa nova estrutura para emissão de títulos verdes, o Sustainability Bond Framework, né, elaborado aí em parceria com o BID. Uma super novidade, falei, não podia ter acontecido em semana melhor do que a semana, justamente da semana do nosso webinar. Me conta um pouco mais para a gente, qual que é essa visão do banco, essa lente de sustentabilidade, né, como a Anne comentou, tanto para a energia, né, que é o teu business, né, quanto para outros setores da infraestrutura, saneamento, por exemplo. Obrigada, Lígia. Muito bom estar aqui. Eu queria até comentar um pouco o que cada uma falou, porque a gente ouve... Comenta. Grupo de mulheres, a gente fala bastante, todo mundo comenta sobre tudo.
Então, a sustentabilidade nada mais é do que o próprio DNA do banco, né? Então, falando aqui um pouquinho, e aí fazendo recorte sobre o setor elétrico, né? O banco é o Banco de Desenvolvimento brasileiro, né? O Banco do Brasil, um país cheio de necessidades, né? Que muito ainda a se desenvolver. E eu acho que dentro de toda essa discussão ESG, existe uma discussão também sobre o propósito, né? Qual o propósito das empresas? E aí o banco, ele nos oferece, né, como funcionária de carreira, um propósito imediato. É muito fácil reconhecer o propósito, uma empresa que já nasce com o propósito colocado. Então, a sustentabilidade, ela faz parte do nosso DNA. E a gente vem aprimorando isso ao longo do tempo. Então, fazendo recorte no setor elétrico, a gente, né, contribuiu para a expansão da matriz elétrica em renováveis nos últimos 20 anos, apoiamos mais de 70% dessa expansão. Então, somos um dos líderes globais de apoio financeiro a renováveis, aí, reconhecido pela Bloomberg. Então, isso faz um link com um pouco o mercado de crédito, desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, né? E o que ele aponta, o que ele indica para o futuro, e o link também desse novo mundo ASG, né? Então, como a gente pode ter, né, o nosso Banco de Desenvolvimento, né, o BNDES, como um dos líderes globais de apoio a renováveis, e o Brasil não figurar ainda no ranking de emissor de títulos verdes. Então, é uma indagação que a gente deve se fazer. Então, eu acho que aqui nasce assim, uma grande oportunidade, um grande caminho para o mercado de crédito brasileiro trilhar. Então, como eu disse, a gente, né, tem esse orgulho de ter a matriz elétrica brasileira renovável, e o banco desbravou novos caminhos para que o mercado pudesse seguir. Então, a gente foi a primeira instituição financeira brasileira a emitir green bonds no exterior, né? Em 2017. Então, lá a gente já divulgou um framework que era muito voltado para green bonds, né? E agora, recentemente, divulgamos aí, em parceria com o BID, um novo framework que tem um olhar ainda mais acurado sobre a questão social. Então, que tem uma priorização de investimento em municípios, aí a questão geográfica que a Nelise bem citou, que a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse recorte, né? Em municípios com IDH médio abaixo da média nacional, com priorização para saúde e educação, e também dentro desse recorte, né, com prioridade para empresas, para microempresas e empresas nascentes que tenham como líderes mulheres ou minorias de gênero. Então, eu acho que o banco vai além, né, sempre, tenta empurrar os estándares do mercado para isso. E já tinha feito um pouco a escolha que a Annelise diz que é o que a gente observa no mercado internacional, que talvez seja mais fácil, né? E, por exemplo, em energia a gente não financia mais, desde 2016, a geração a partir de fontes fósseis, né? Mas eu acho que a gente não pode parar aí. A gente precisa estimular que o mercado de crédito se desenvolva e que a própria responsabilidade das empresas trilhe esse caminho. Então, se a gente observar o mercado de capitais, a gente vai ver que as debêntures de infraestrutura cresceram muito. A gente atingiu o ápice em 2019, mais de 33 bilhões de reais emitidos. E aí, em 2020, a gente enfrenta e se depara com uma crise sanitária que gera uma crise econômica no nosso país e no mundo, e que, né, faz cair essas emissões, faz cair a liquidez desse mercado, e aí a gente passa a refletir de como é que a gente faz a retomada, como é que a gente trilha um caminho novo. Então, acho que essa reflexão, como todas aqui falaram, foi muito interessante, porque a gente tem que pensar o seguinte: agora eu tenho que voltar a crescer, e como eu desejo voltar a crescer. Então, acho que o banco tem essa missão, esse papel de oferecer e desbravar esses caminhos. Então, no final do ano passado, mesmo com toda a crise, com todo esse contexto, a gente novamente foi a primeira instituição financeira a emitir letras financeiras verdes no mercado doméstico, mostrando que é possível, que você pode apostar nisso.
E aí eu me lembrei de uma coisa que eu nem tinha pensado em mencionar, mas que depois de ouvir a Annelise, né, comparar os ratings das agências de risco, os ratings financeiros, né, de crédito, com os ratings ambientais, a gente, no banco, a gente faz uma avaliação, né, quando a gente vai financiar um projeto, e a gente leva em consideração todas essas dimensões. Então, a gente tem uma classificação de risco, um rating interno para aquele projeto, que tem, né, essa lente, dessa dimensão que vai para além de olhar um balanço ou as condições financeiras de uma companhia. Então, acho que essa expertise é muito boa. E, para além disso, para não aqui ocupar tanto, eu acho que a gente também se dedicou a tentar fazer mais. E aí, como a Luciana mencionou e a Carolina, né? Assim, tenho o meu compromisso, eu tenho o meu papel, sou banco, né? Crédito gera investimento, o investimento gera emprego, gera renda, né? Gera segurança social, uma série de questões, mas o que mais que eu posso oferecer? Eu posso oferecer um match entre o setor privado e o setor público. Então, diante da pandemia, a gente criou um match funding salvando vidas. Então, assim, fazer um olhar para a saúde, para as necessidades, para a realidade trágica do dia a dia que a gente enfrenta e conciliar, né, essa responsabilidade que a gente vê que ela é crescente nas grandes corporações, nas empresas, na sociedade civil, porque esse match funding salvando vidas foi para cada real doado pela sociedade civil e por empresas privadas, o banco dobra a doação. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, oferecer, naquele primeiro momento, muitos equipamentos de proteção que eram escassos naquele momento que a gente começa a enfrentar a pandemia, e agora, recentemente, o fornecimento de, principalmente, oxigênio, né, para Manaus, usina de oxigênio em Roraima. Então, eu acho que o banco também tenta oferecer um olhar de serviço, que é essa conciliação entre o poder público, as necessidades da realidade, né, e o setor privado. Então, eu acho que a gente tem aí grandes caminhos e eu tenho muita convicção de que o setor elétrico é um setor que pode oferecer muita coisa, desbravar muitos caminhos e ser replicado em tantos outros setores, porque é um setor organizado, um setor que tem investidores com musculatura, que tem investimentos, né, no exterior, que já trilharam caminhos em outros mercados mais maduros, então, que também tem muito a nos oferecer. Então, eu tenho convicção de que a gente pode, na realidade, transformar e aproveitar essa oportunidade de percepção de que a gente precisa voltar a crescer e crescer com essa responsabilidade. Eu achei super interessante isso que você falou, Carla, de escolher, né, como a gente quer crescer, né, de adotar a partir de agora, quer dizer, esse build back better, realmente, né, fazer escolhas, realmente são escolhas necessárias, você pode comprar do fornecedor A ou pode comprar do fornecedor B, mas você realmente se preocupar com os impactos dessa escolha para além da sua própria compra, né, para além da sua própria decisão. Isso é realmente fantástico. E a pandemia também, eu acho que além de nos forçar para pensar sobre tudo isso, ela tem dado uma oportunidade. Acho que esses dias eu via o Edu Lira, do Gerando Falcões, anunciar uma segunda iniciativa de arrecadação de fundos, né? Dessa vez, eu acho que com uma Fundação Lehman. E é uma coisa, quer dizer, que somente na pandemia, quer dizer, com todo mundo conectado virtualmente, você talvez consiga esse impacto, né? Porque se a gente estivesse realmente vivendo nossas vidas, nos nossos escritórios, indo e voltando para casa, no trânsito, e preocupado realmente com o nosso dia a dia, com quanto tempo eu demoro para chegar naquela reunião, né? Com o trânsito de São Paulo, com coisas que não são mais uma preocupação hoje, porque você não sai, você não pega trânsito de uma reunião para outra, você só aperta um link. Então, no final das contas, as redes sociais amplificaram esse alcance para iniciativas desse tipo, né, de realmente ir ao público e trazê-los e engajar, né, diante dessa necessidade tão evidente,
né? É muito bom o que o banco está fazendo, e todas as empresas, e todo mundo doando. Vi um meme outro dia da Ambev, uma pessoa falando, não, a Ambev tinha doado oxigênio, falou, estou feliz que o dinheiro que eu gasto com bebida está sendo bem utilizado para doar oxigênio, né? Coisas realmente, nós temos que ter também uma leveza, um bom humor para lidar com todas essas coisas, né? Senão a vida fica muito difícil, né? Quer complementar, Lígia? Vou te pedir desculpas. A Carolina falou sobre o empoderamento do consumidor, né? Que agora ele se importa em saber de onde que vem a energia dele. Isso já é uma tendência mundial de grandes conglomerados, né, a fazerem uma mudança no seu consumo de energia. E eu vejo que hoje, pela expansão do Mercado Livre no Brasil, a gente observa que quem vai passar, na realidade, a ditar um pouco o crescimento e colocar, né, de que modo quer consumir sua energia é realmente o consumidor e não mais os geradores, né? Então, eu acho que isso é uma tendência e vai nos ajudar a tantas outras coisas. É um protagonismo mesmo do consumidor, né? Aliado, acho que é um momento de protagonismo, né? Não deixar só ao alvedrio do poder público decidir, ditar, né? Eu acho que é um protagonismo realmente da iniciativa privada e dos consumidores, né, Carla? O suprimento de energia é uma dessas coisas, mas você podia estar falando também de mobilidade, dizer, não, eu vou trabalhar de bicicleta, né? Eu vou entregar de bicicleta, como a Caro falou, vou usar o ônibus elétrico, né? Eu acho que realmente são reflexões e escolhas novas, escolhas melhores, né? Mais preocupadas e mais conscientes mesmo, né? Quero... Só vou complementar a Carla aqui, antes que você me faça a minha próxima pergunta, se me dá licença, mas eu acho que é muito legal, porque como você falou, todas as empresas, né, estão com esse olhar mais pensando na comunidade, assim, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E o interessante, fazendo do ESG, essa perna, né, de olhar para fora na comunidade é apenas um dos itens que o social olha, né? Tem toda a parte dos funcionários, tem toda a parte, né, da segurança, da saúde, do acesso à saúde. E hoje, né, com essa pandemia que a gente está vivendo, cara, sem dúvida, todas são muito importantes, mas o social está num spotlight muito, muito importante. E você vê todas as empresas com um movimento muito forte, justamente como eu posso, né, uma empatia muito maior do que existia no mundo anteriormente, né? Então, assim, como que eu posso melhorar a vida dos meus funcionários? O que eu posso oferecer mais para eles, né? O assistência psicólogo, psiquiátrico, essa questão do feriado, liberar as pessoas, não liberar, né? Algumas empresas se manifestando nesse sentido. Então, é muito legal que estamos olhando, sem dúvida, para dentro, porque nossa gente, né, nossos funcionários, as pessoas com quem nós trabalhamos são essenciais para o nosso negócio, né? Como a gente tem muita, acho que a Lu, vindo também do grupo, né? Tem muito essa questão da política do dono, a gente é dono do nosso negócio, mas também esse olhar do tipo, como que eu posso fazer o melhor para o entorno? Né? As pessoas não têm a mesma condição que a gente, então como que a gente pode melhorar? E como fazer uma mudança tão rápida e adaptar dentro do nosso conhecimento, das nossas capacidades também, de melhorar. Então foi aquela questão da fabricação em tempo recorde do álcool em gel, foi também a construção da extensão do hospital, junto com parcerias. Então, eu acredito, sem dúvida, tem um lado extremamente pesado dessa pandemia, mas eu acho que as pessoas voltarão com muito mais consciência de que né, parece até clichê, mas é que juntos a gente faz muito mais coisa, muito mais bacana, e se colocando muito mais no sapato das pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de falar da sustentabilidade, que não é só o ambiental, é que ela é uma coisa pré-competitiva, né? Se você se juntar, mesmo com seus competidores, assim, não interessa, você vai ter um impacto melhor, você vai fazer as coisas de uma forma melhor e maior, né? Então, eu posso citar que é o movimento Nós, são movimentos que a gente está se juntando para a questão do recurso hídrico. Tem diversos exemplos de empresas que, a princípio, você ia olhar e falar, nossa, mas como essas empresas estão se juntando, né? O Reciclar pelo Brasil, que a gente fundou junto com a Coca-Cola lá em 2017, tem muita coisa bacana que
dá para ser feita, e tem que parar com aquele olhar, eu não posso dividir o que eu estou fazendo, né? Não, e pelo contrário, às vezes você vai fazer porque você tem capacidade interna, mas o mais legal é que as outras pessoas se inspiram, e não tem problema falar que a inspiração foi a outra empresa, porque, cara, você está pensando no todo, você não está pensando só, nossa, não, mas é que eu que tinha que ter tido a ideia, só eu fazer isso. Então, é legal porque está dando um pouco de leveza nesse ponto de mercado, né? É verdade. Posso meter a colher aí? É concorrente, né? Eu queria, achei super legal isso que a Carolina falou, e eu queria dizer que a gente fez um trabalho acho que foi setembro de 2020 que a gente publicou, que era estudar o que a Covid, o que a pandemia, qual a relação o que a análise ESG poderia ajudar no aprendizado da Covid, né, e melhorar alguns processos de gestão de risco internos à empresa. Enfim, que tipo de aprendizado se pode tirar, né? E que tipo de novas perguntas os investidores poderiam incluir no seu conjunto ali de perguntas ESG a partir do aprendizado com a pandemia. Mas o mais legal, o que a gente descobriu com esse trabalho, é que realmente isso que a Carolina falou é absolutamente verdade. O S no ESG sempre foi o patinho feio. Outro dia eu vi um meme daquele, não sei se vocês acompanham, mas tem um Instagram que eu acho tão engraçado, chama ESG da depressão, não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. Eu acho muito engraçado. E aí eles fizeram um meme de um gatinho, assim, com uma carinha do tipo, é o S pedindo para entrar no ESG, porque realmente, gente, assim, é muito difícil, porque o S, além de tudo, ele é super subjetivo, tem, né, como é que eu vou avaliar? É um pouco aquilo que a Carolina falou, tem uma dimensão interna, tem uma dimensão externa, é complexo. Então, ele sempre foi o patinho feio, mas nessa pandemia, realmente, pelo menos o que a nossa pesquisa indica, e agora ouvindo a Carolina, eu percebo que é isso mesmo, saiu muito fortalecido. Então, acho que essa é uma boa notícia, né? Sem dúvida. E aí eu vou complementar aqui, dizendo exatamente isso, como é que o setor se uniu, né? Todos os setores. A gente percebeu isso em todos os setores, né? O varejo, historicamente, são setores muito competitivos, onde a gente sabe que a competição é muito acirrada. E como é que nessa hora a gente se ligava e falava, eu entrei na fábrica de vacina tal, precisa de mais dinheiro, vamos entrar junto, a gente precisa de transporte, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E a gente viu o setor se unindo cada vez mais, né? E eu acho que foi isso um pouco que a Anne falou, de fato, o S era um patinho feio, né? E eu lembro que lá na época, no ano passado, início do ano passado, quando eu tive a felicidade de ser aluna da Anne, na GV, a gente discutia isso. A gente discutia isso em sala, exatamente isso, que da dificuldade que o mercado financeiro tinha de medir o S. E aí e ele virava o patinho feio mesmo, porque como medir se aquilo que a empresa está fazendo é muito ou é pouco? Então era mais fácil esquecer, né? E a gente falava isso, quando a gente entrava em reuniões com investidores, era governança, governança, governança. E hoje a gente vê que não é só mais isso. Quando a gente entra, tem um questionamento do social, tem um questionamento da diversidade, tem um questionamento do ambiental. E eu acho que essa pandemia veio para colocar a lupa nisso, e o cliente, quando a Carol falou do consumidor, a Carla, é isso, o consumidor mudou, ele está cobrando essa atitude das empresas, ele está verificando que empresa é essa que ele está comprando. E isso ficou muito claro. E isso eu acho que é uma mudança no comportamento do consumidor que veio para ficar. Eu acho que a gente sai dessa pandemia ainda com isso, com o consumidor escolhendo quais são as escolhas, de quem ele compra, olhando para toda a cadeia e entendendo se ele quer estar ao lado daquela empresa ou não. Então, acho que tem ganhos. É pesado, é difícil, mas esse talvez seja um ganho que fica. E, às vezes, o consumidor exigindo até um posicionamento, né, Luciana, Annelise? Assim, eu acho que, no final das contas, uma CEO de um banco diz alguma coisa que soou meio esquisito, né? A empresa realmente está preocupada em se comunicar com o público, né, com a sociedade, esclarecer uma determinada declaração que num contexto realmente não pegou bem, né, não soou tão bem para o público, né? Ou o banco vendo uma atitude de funcionário se locupletando, se beneficiando de um auxílio emergencial, fala: vamos demitimos porque 2 pontos, né? Porque não toleramos isso, né? Porque não realmente essas pessoas elas não estão de acordo com vivendo, né, o que a gente prega aqui também, né? Então, de fato, tem uma cobrança do público, mas eu acho que também
isso acho que começou com uma cobrança muito do público, mas agora isso está vindo das próprias empresas, né? Das emissoras, que quando alguma coisa vai para o ar, elas vão o maior ou menor delay, aí não, acho que o público tem sempre alguém que critica, não, demorou não sei quantos dias para a empresa se manifestar, mas as empresas estão, né, pontuando, né, essas escolhas, essas decisões, né? Porque, além de tudo, a gente está no mundo, é um mundo muito social, né? A transformação digital, as redes sociais, elas realmente deram um protagonismo para as pessoas que a gente vê em diversas esferas da economia. E o Kotler, ele acho que ele sintetiza isso de um jeito muito legal. Ele diz assim, olha, o que nós estamos vendo do comportamento do consumidor em relação às marcas, em relação às empresas, é uma mudança muito drástica, porque ele deixa de ser o marketing, essa relação, ela deixa de ser de exclusivo para inclusivo, porque no passado era isso, né? Um foco muito grande em você ter acesso a alguma coisa que é exclusivo, mas hoje em dia o foco é justamente em você incluir o maior número de pessoas. Deixa de ser vertical para ser horizontal, muito em função das redes sociais mesmo. Então, é o que você falou, a gente vê as pessoas se manifestando nas redes sociais. Então, assim, as empresas hoje, eu adoro isso, porque, gente, é um super babado, né? Então, eu fico acompanhando. Eu sou fofoqueira, vou falar. Porque eu adoro isso, porque isso dá pra gente um pouco, pra gente que estuda esses temas, dá um pouco uma temperatura, assim, de para onde que está indo a sociedade. Então, eu acompanho isso nos Estados Unidos e acompanho isso no Brasil. Então, algumas campanhas nas redes sociais, e aí você percebe a reação das pessoas nas redes sociais, e as pessoas se manifestam, né? Elas pegam, escrevem, compartilham, falam porque a empresa tal falou isso, falou aquilo, que é o que o Kotler fala, deixa de ser vertical. Ou seja, a empresa se comunica com a sociedade para ser horizontal, todos se comunicam com todos, inclusive com a empresa, e deixa de ser individual para ser social. Quer dizer, as pessoas querem fazer parte de grupos sociais, elas querem fazer parte daqueles, por exemplo, que consomem orgânicos, ou que compram madeira certificada, ou papel reciclado, enfim, isso começa a ter um papel, né? Então, essa mudança que parece súbita, na verdade, ela já vem acontecendo há décadas, mas agora, inclusive até acelerada pela pandemia, porque está todo mundo em casa, está todo mundo via internet, quer dizer, todo mundo em casa entre aspas, né, gente? Quem pode, né? Mas a verdade é que está todo mundo hiperconectado, então isso de fato gera esse movimento que você relatou, né, Lígia? Era uma coisa que eu percebia no brasileiro menos do que eu percebia no americano. Os americanos, eu acho que eles estavam muito habituados a cobrar accountability das empresas, do banco e tal, e o brasileiro não ligava tanto, talvez, eu não sei o que mudou, mas, de fato, né, as redes sociais e o alcance disso, acho que realmente está todo mundo em casa, e a forma de se comunicar com o mundo exterior são as redes sociais, né? Isso mudou, deu uma chacoalhada no Brasil também, né? De estar realmente preocupado em ser atuante, em cobrar, né? Em fazer escolhas, e aí as empresas vão acompanhando isso, né? Você vê aquele movimento Me Too, já tem alguns anos, né? Quer dizer, como que aquilo realmente revolucionou a forma da gente tratar assédio, por exemplo, né? Falar de um tema, né? Dentro do social, né? Mas muitos outros que vieram, enfim, a partir dessa evolução, acho que são ondas, né? E que o público vem acompanhando isso muito de perto agora, né, Anne? Eu acho que para você que estuda, eu fico, enfim, mesmerizada quando eu percebo essas coisas. Imagina para quem estuda, para quem pesquisa, porque como a gente falava naquela pergunta que eu te fiz, né? As métricas são muito difíceis, né? É o que a Luciana colocou, se você não mede, não existe, né? Em que medida? Se você não consegue medir, é porque não existe. Eu fico pensando assim, para as empresas, aí fica a pergunta, né? Para a Carla, para a Luciana, para a Aliás, vou aproveitar, então, vou perguntar também, posso? Porque assim, eu fico pensando, gente, como é difícil, né? Então, eu fico imaginando assim, você pensa uma campanha, teoricamente pegando um tema que é um tema que parece que não vai dar problema. Mas, de repente, você coloca aquela campanha no ar e tem um efeito inesperado, né? Às vezes, um engajamento negativo, alguém viu aquilo por um lado que você, talvez, como empresa, não tenha visto, né? Enfim, é difícil, né, gente? Aí reforço a importância da diversidade, né? Aí reforça a importância de você ter no seu time interno pessoas com visões realmente muito distintas, porque essa comunicação com o mundo externo é cada vez mais um terreno pantanoso. Você não sabe onde você está
pisando. Então, eu queria aproveitar, Lígia, o frete do nosso webinar aqui, da nossa conversa, para elas, o que elas acham disso, elas que estão aí nas empresas, estão, né, vivendo essa experiência. Queria ouvir um pouco, porque é difícil. Primeiro que agradar a todos não é possível mais, né? Quer dizer, acho que nunca foi, mas agora as pessoas verbalizam, né? Eles têm mecanismos para verbalizar. Cancelam você, né, Carol? Exatamente, a política do cancelamento. Eu acho que, assim, honestamente, o que você falou sobre diversidade interna é, assim, o básico hoje em dia, porque eu posso até dizer de uma experiência que eu vivi recentemente, né? Lógico, eu olho muito do que a gente vai publicar, do que a gente vai falar e tudo mais, só que eu sou curiosa e eu olho todas as outras coisas. Aí eu falo, e eu sou muito próxima do time de comunicação, eu falo assim, puxa, isso daqui pode dar uma interpretação equivocada. Aí o time falou assim, nossa, a gente não pensou nisso. E eu vou te falar, tem de tudo quanto é tipo histórico, de família, de profissão e tal, e não olhou. Então, assim, você não vai conseguir de fato agradar, mas eu acho que hoje tem-se muito, eu vejo, pelo menos ao tempo que eu trabalho lá, e antes eu era do jurídico, então, e agora eu estou na sustentabilidade, eu vejo muito essa mudança de tipo, se preocupar mais, né? Antes também a comunicação era muito, é o que você falou, tipo, dane-se os outros, aí depois veio o CONAR com suas regulamentações, falando que você não pode destruir o seu concorrente, etc. Mas agora, de fato, você tem que olhar e observar cada vez mais o que os outros estão fazendo, não só pelo viés do tipo, nossa, não posso ficar para trás, mas assim, aprender com os erros dos outros muito mais forte do que se aprendia antigamente, né? Acho que assim, eu não te respondi tanto qual que é o segredo, porque não existe, né? Não tem uma resposta certa, mas a diversidade e essa preocupação de como você vai comunicar com os stakeholders, por exemplo, até fazendo um gancho com o que a gente estava falando de mudanças climáticas, não é um assunto trivial para o consumidor, para o homem médio. Está longe de ser. Mas como você comunica? Saiu recentemente uma pesquisa do IBGE falando que as classes C e D têm muito mais noção do impacto das mudanças climáticas na vida delas, na família, no futuro delas, do que se imaginava, porque, assim, elas estão vivendo, né, estão caindo as casas, enfim, não tem acesso, não consegue pegar transporte público, etc. Então, você também tem que ter essa dimensão que, assim, eu vou comunicar com esse público dessa forma e eles vão entender que há a mudança climática, mas eu vou comunicar com esse público aqui, eles não vão entender que usar um excesso de, usar carro, sabe, fazer esse ciclo não é nada trivial. Então, você, de fato, tem que ter pessoas técnicas, né, para você não ser cancelado pela comunidade técnica, tem que ter pessoas mais, né, que se comunicam mais com o consumidor e com o homem médio, tem que ter com seus stakeholders, investidores que estão cada vez mais informados sobre o assunto. Então, de fato, você tem que fazer um 360 para fazer a comunicação correta, ainda sujeito a críticas, né? Porque, de fato, você não agrada a todos. Se eu pudesse complementar, Carolina, eu acho que o banco fez uma reflexão mais recentemente sobre essa questão da comunicação. Eu acho que a gente sempre foi muito técnico, muito detalhista para se comunicar. E aí eu acho que o nosso grande orgulho, que é mudar a vida dos brasileiros, né? Mudar a vida do dia a dia das pessoas, a gente não conseguia se comunicar com o nosso público-alvo, né? Que é demonstrar, assim, é um banco de desenvolvimento, que tem uma missão, então, assim, não adianta a gente saber só se comunicar com a academia ou com um investidor qualificado do mercado, a gente precisa se comunicar com todo mundo. E em relação à composição de equipe, Annelise, eu acho que tem um recorte aí que eu acho que é pouco abordado hoje em dia, que eu acho que a gente aborda muito a questão de gênero, de raça, e eu acho que a questão da idade, às vezes, fica num segundo plano, e eu acho que é uma questão também para ser tratada. Então, assim, na minha experiência profissional no banco, eu acho que quanto mais você tiver uma equipe diversa, com todos esses aspectos, melhor você vai estar preparado para os desafios, porque senão você não vai ter um oferecimento de um olhar diferente do seu, né? Ou de alguém que teve também uma bagagem, uma vivência, trilhou uma vida muito diferente da sua e vai te oferecer algum outro olhar, uma solução, né? Ou um aviso, não vai por aí porque pode dar errado. Então, eu acho que a gente precisa ter né, os ouvidos abertos para receber essa informação. E citando uma coisa que me impressionou recentemente,
foi a campanha de um grande banco, recentemente, que divulgou uma campanha, né, que sua voz com o cliente é uma voz feminina, e achei bem audacioso o banco dizer o seguinte: mesmo para o meu cliente, vou impor limites, porque até o meu cliente precisa dividir comigo os meus valores, né? Então, achei bem emblemático, achei, assim, tá de parabéns, achei que assim, nos mostra que a gente tem muito que caminhar. Então, mesmo que o nosso público ou o nosso consumidor não esteja preparado ainda, se a gente tem convicção, né, de que a gente precisa empurrar um pouco as fronteiras para que a consciência coletiva seja melhor e maior. É que, às vezes, o empurrão ele é grande e choca um pouco. Eu acho que o choque também faz parte desse processo né, de empurrar. Você vai empurrando, mas você tem um ponto de... Às vezes, o empurrão é forte demais e, naquele momento, para aquela sociedade, aquilo choca, né? Estava pensando nisso que você falou, Carla, da questão da idade, né? Das pessoas falando assim que não conseguem se recolocar, quando, na verdade, qualquer profissional ele deveria ser prezado pela experiência, pela bagagem que ele traz. E aí, nesse momento, não haveria nada melhor do que contratar uma pessoa de seus 50, 60 anos, né? Porque 50, 60 anos, se antigamente era uma idade até quase limítrofe em termos de expectativa de vida, hoje as pessoas estão a pleno vapor, cheias de energia, já criaram os filhos, estão, né, fazendo acontecer, estão se reinventando, estão empreendendo nessa idade, né? Eu acho que as empresas também estão muito atentas a isso, quando escolhem, vamos dizer assim, pais ou mães não convencionais para uma campanha de Dia dos Pais ou Dia das Mães, e vai dar, é o que a Carol falou também, não dá para agradar a todos, porque tem sempre uma parte da comunidade que vai se sentir incomodada com aquela imagem, né? Mas vai também ter aqueles que estão se sentindo acolhidos por essa mesma imagem, né? A Getty Images anunciou um estudo em que eles viram como a percepção, no caso era um estudo quanto à mulher, o banco de imagens, né? Como as pessoas eram impactadas negativamente nas suas vidas por não corresponder a determinado padrão, o cabelo liso, a cor da pele e tudo mais. E aí eles fomentaram, fizeram uma iniciativa realmente de desconstruir, colocar outros corpos, outras mulheres, outras imagens, e a busca aumentou, parece que em 46% a busca por mulher sem retoque, mulher real, né? O que é muito curioso também. Acho que está todo mundo querendo se identificar e estar ali naquela imagem, né? Ser retratado por isso. Sem dúvida. E aí, o que eu tenho os dois chapéus, né? Eu tenho a comunicação e tenho a sustentabilidade. Então, o que, para complementar o que elas disseram, acho que além disso, o que a gente tem sempre que olhar é assim: eu pratico isso. É o que eu sempre digo em qualquer campanha. Como está essa situação disso aqui dentro de casa? A gente está praticando isso de fato? Porque eu acho que esse é o limite. Claro, a gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo, tem milhões de clientes, só que quando a gente vai para a rua com alguma coisa que a gente não pratica, a chance de apanhar é muito maior. E o cliente hoje vai atrás, ele vai buscar, ele olha a campanha na unha para saber se você é realmente alguém que walk the talk, que a gente fala, né? Que está praticando aquilo que está falando. Então, acho que esse é um outro elemento que tem que ser sempre visto também, né? Se não tiver a ver com o negócio, se for alguma coisa que você está fazendo por fazer, muito provavelmente vai dar errado, né? Então, eu acho que o olhar da diversidade traz isso também, né? Para dentro de casa também, de dizer, olha, mas isso aqui não está bom. E se não está bom e eu quero fazer, eu acho que a gente não tem que mudar a agenda, não. A gente tem, mas talvez tenha um dever de casa de eu preciso arrumar a casa para depois fazer para fora e aí arrumar a agenda. Olhar todos os stakeholders de fato e não olhar um só, porque senão vai dar problema. Se a gente enxergar o cliente como o único stakeholder, já não é mais, né? Já está muito claro que a gente já passou, a gente já evoluiu nisso. E aí, eu acho que a pergunta que eu ia fazer para a Caru também posso igualmente fazer para todas vocês, que é a questão da cadeia de suprimentos, né? Ambas falaram dessa preocupação, né? No relatório, no caso da Ambev, né? Tem maior, talvez, importância no tocante às embalagens, né? Ao uso da água, ao uso da agricultura. Tem sido uma preocupação, está nos relatórios, né, de sustentabilidade da empresa.
Então, eu queria já aproveitar, já perguntar para você, Carol, mas também para a Luciana, como que vocês veem isso, essa preocupação transbordando, né, para a cadeia como um todo? Né? Por exemplo, a gente viu isso em compliance anos atrás, com a lei anticorrupção, né? E a gente começou realmente a se preocupar e dizer, olha, eu não quero que o meu dinheiro vá financiar determinadas atividades, né? Eu, como consumidora, ou num M&A, quando o comprador exige colocar numa cláusula que parte do preço da venda não será usado para determinadas práticas, né? Como é que vocês enxergam isso transbordando cadeia de suprimentos afora ou adentro? Como eu comentei no começo, sem dúvida a gente começou a olhar mais para fora lá na última leva que a gente anunciou de metas, né? E desse ponto de vista de descarbonização, mas também olhando mais para o todo. Então, a nossa meta de água, mais de 90% do nosso produto é composto de água, então a gente tem essa preocupação de cuidar das bacias hidrográficas, de reduzir o consumo de água na produção das nossas bebidas, né? Há muitos anos, inclusive o nosso projeto Bacias e Florestas completou 10 anos no ano passado, onde a ideia é basicamente engajar a comunidade ao entorno, fazer reflorestamento, garantir a saúde da bacia e usar nas nossas cervejarias água de reuso para os serviços que podem, né, do que dá, e também usar a água tratada para irrigação de alguma plantação, para algum produtor rural ao entorno, e não ter que tirar direto do próprio rio, enfim. Para a agricultura, a mesma coisa, a nossa meta treinar, capacitar do ponto de vista de agricultura sustentável, ajudá-los a ter acesso a recursos financeiros para que essa não seja a preocupação deles, a principal preocupação, seja a produção, e também conectá-los com melhores práticas entre si para garantir que eles tenham o subsídio deles, né, que eles garantam a produção sem outras preocupações e da forma mais sustentável. Então, dessa forma, a gente acaba impactando muito não só a nossa cadeia, como os fornecedores também. Para a embalagem, sem dúvida, assim, além de toda a preocupação, que embalagem é um dos itens de maior emissão de gás carbônico e equivalente, pensando no escopo 3, a gente também quer, obviamente, que os nossos fornecedores, né, nossos parceiros, também reduzam a emissão deles. Então, se você pensar de um jeito meio lógico, assim, se a gente reduz o nosso 1 e 2, o nosso fornecedor reduz 1 e 2, eles estão reduzindo o nosso escopo 3. Então, a gente se envolveu com o CDP, né, novamente esse ano, agora para a cadeia de fornecedores, para fazer esse engajamento de forma mais ativa, né, com alguém nos auxiliando. A gente tem conversas com a maioria dos nossos fornecedores, dos grandes fornecedores, né? Não dá para também ter conversas ativas com mais de 10 mil fornecedores, mas com os grandes fornecedores que têm um impacto grande, além de, sem dúvida nenhuma, como eu falei, até do ponto de vista social, quando você anuncia o que você está fazendo, você impacta positivamente outras pessoas e falam, puxa, olha que legal que eles estão fazendo, vamos fazer benchmark. Então, benchmark é uma coisa que a gente faz muito, dividindo as nossas melhores práticas. Do ponto de vista de água, tem o SaveH, que a gente lançou em 2017, que as empresas podem lá colocarem os seus dados e terem uma melhor informação, né, de gestão hídrica, como eles podem diminuir o uso de água na operação deles. A gente também fez para a questão de energia com o SaveE, que a gente lançou também o ano passado, em parceria com a Schneider. Então, a gente, assim, essa troca é extremamente rica, e você vê que realmente está chegando no limite, todo mundo está falando de mudanças climáticas, não tem como. Então, o bom é que você não precisa começar a explicar a importância, né? Você já vai começando a explicar do tipo, olha o que eu fiz, que bacana, ou me fala o que você fez, que eu vi que você teve essa solução. E aqui eu acho que também é muito legal comentar, né, que é um projeto que eu tenho muito orgulho, que é a Aceleradora 100+, que é justamente a meta ambiciosa, né, todas as nossas metas, como você comentou no início, e a gente
sabia que a gente não ia atingir sozinha, acho que também pensando em comunidade, o que a gente está falando de crescimento de ecossistema, de troca de conhecimento e crescimento junto. E então a gente lançou a aceleradora justamente para atrair ideias inovadoras para a gente desenvolver, pilotar e fazer crescer. Então, nesse sentido, a gente tem diversos exemplos de startups que foram aceleradas conosco e também que não foram aceleradas, mas são startups que fizeram piloto e deu certo com a gente para redução né, para aumento de reciclabilidade. Por exemplo, tem uma que eu falo em todos os lugares que eu tenho, é muito legal. Eles conseguiram eles trouxeram uma tecnologia de fora que torna o shrink, aquele plástico que envolve as latinhas, reciclável. Ele não era, então ele tira a tinta e torna reciclável, e aí ele traz a mesma firmeza do plástico para ser shrink de novo, então é circular mesmo. Tem uma outra acelerada que transforma resíduos urbanos para fazer briquetes para esquentar as caldeiras, então a gente usa para não usar energia. Então, assim, tem várias ideias. Tem a Green Mining, que nos ajudou muito, né? Nos ajuda muito com a economia circular também, ajudando os bares e restaurantes e hotéis na coleta É de um aluno meu. Da garrafa. Jura? O Rodrigo? Do qual eu sou super fã. Ele é um querido demais. É verdade, ele fez na GV, verdade. E foi me orientando, tá? Só queria mais deixar orgulho bem claro. ainda. Tirou onda, hein, Anne? Ele assim, fez um trabalho incrível sobre esse tema e segue fazendo, é uma pessoa super engajada. Enfim, não vamos ficar falando aqui, mas quero dizer não, que... e o mais legal é que ele deu certo nessa na primeira classe, e na segunda classe ele trouxe uma outra ideia que a gente também está pilotando, né? Ainda está em off, mas a gente também está pilotando. Mas é muito legal ver que, puxa, você também está impactando as pessoas, de novo voltando para o social, porque você está ajudando outros empreendedores a crescer, trazendo soluções para a gente, e a gente tem uma troca muito forte, não é só eles nos ajudando e ajudando o ambiente, né, o meio ambiente. A gente também está fazendo as conexões com os nossos parceiros. Então, por exemplo, a gente conectou com o Pão de Açúcar, aí tem a Unilever, então tem várias conexões bacanas que a gente trabalha. Acho que, sem dúvida nenhuma, tem com a Lu também, né? Porque estamos tudo junto. Então, isso é legal desse impacto e engajamento das cadeias e troca de conhecimento entre todos. Se retroalimenta, né? E uma coisa que você falou dos veículos, dos ônibus, caminhões elétricos, que a Lu também, no final de março, a B2W anunciou, né, os tuk-tuks elétricos para fazer entrega, quer dizer, você está olhando para a cadeia de suprimentos, você está olhando também para a mobilidade, em como você faz essa entrega. Essa ideia dos tuk-tuks, Lu, me conta um pouco mais assim, de iniciativas de mobilidade urbana, porque realmente não é novidade para a B2W, né? Pensar sobre mobilidade. Eu acho que, assim, como a Carol trouxe, a gente tem que olhar realmente o que é mais crítico na cadeia, né? Então, no caso do varejo, a gente tem, claro, por exemplo, o têxtil é um setor crítico, então você tem que fazer auditoria até a quarta, né? Até a quarteirização, tem que ir mais fundo mesmo. E tem o nosso, assim, aí como a Carol falou do escopo 3 dela, é o meu escopo 3, né? É onde é o meu gargalo de emissão está na logística, especialmente no last mile, na entrega na casa do cliente. Então, a gente já vinha compensando, desde o ano passado, que a gente tinha uma operação carbono neutro, ou seja, a gente compensava os escopos 1 e 2, né, na Amazônia, com RED+, só que chegou uma hora que a gente entendeu que era preciso mais do que isso. A gente tinha que começar a olhar a frota de uma outra forma, né? Então, a gente tem uma aquisição recente que a gente fez de supermercado, que é o Supermercado Now, que é um aplicativo onde você faz as compras por ele e a gente é responsável pela entrega, né? Então, olhando para isso, a gente começou a entender o que mais. Aí a gente fez uma aquisição da Pedala e da Curri, que era uma logística de bike, e a gente começou a fazer toda a entrega a ideia é fazer toda a entrega last mile, que ela seja toda sustentável. Então, hoje já é a maior entrega sustentável do país, no varejo. Então, ano passado, a gente já fez 1.800.000 entregas de bike. E aí, a ideia é a gente fazer de bicicleta elétrica, aí tem moto também, tem a pé.
Na pandemia, a gente contratou muita gente para fazer essa entrega, porque quando a gente contrata ou monta um marketplace local, a gente precisa de gente para fazer a entrega. E se eu vou fazer uma entrega de uma caixa de chocolate, por que eu preciso emitir para isso? Não preciso, a pessoa pode a pé entregar a caixa de chocolate. Às vezes a loja está a 500 metros da casa dela. Então, foi esse olhar também. E os tuk-tuks elétricos vêm muito com essa mentalidade. Não é uma coisa muito fácil no Brasil. Eu lembro que a primeira vez que a logística me ligou falando de quantos tuk-tuks seriam, né, de quantas bicicletas elétricas, a gente começou a discussão com a bicicleta elétrica, e eu falei para ele assim, ele ligou e falou, a gente vai comprar 50 bicicletas elétricas. Eu falei, mas só 50? Ele falou, como só 50? A gente está na fila das bicicletas há um ano. Eu estou te ligando aqui achando que é um feito, não tem bicicleta elétrica desse jeito no Brasil, porque os nossos números são gigantes. Então, de fato, para fazer a diferença, a gente precisa mudar muito. Mas eu acho que a gente está começando, e quando a gente, realmente, a ideia é fazer um last mile muito mais sustentável. E os tuk-tuks, eles são cargueiros. Então, a ideia é a gente consegue fazer a entrega de supermercado com tuk-tuk elétrico. Então, a gente emite muito menos. Essa é a ideia, né? E a gente já vinha em loja física como a Carla falou, com o mercado livre de energia, a gente já vinha atuando com autogeração. Então, hoje, 32% das nossas lojas já é com autogeração, e eu acho que a sustentabilidade é isso, é equilibrar esses pratos e olhar tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter, a meta é 100% de lojas com autogeração, e a gente conseguir, da mesma forma, fazer todo o last mile com, pelo menos, não sei se todo elétrico, porque é isso, eu não sei se a gente está numa discussão que talvez não seja possível, mas o quanto for possível, a gente vai fazer, porque o e-commerce teve um crescimento com a pandemia muito acelerado. Cresceu em 5 meses, um crescimento previsto para 5 anos no país. Então, dizer também que a gente conseguiria acompanhar isso no tamanho do negócio é precoce, a gente não consegue, mas a gente vem fazendo um esforço muito grande para ver como é que a gente consegue. A gente tem os hubs, que são os mini centros de distribuição, né, nas cidades, que já são mais de 200 hubs. Então, como é que a gente pode até não conseguir fazer todo o percurso, mas se você consegue fazer uma parte dele, né, até a casa do cliente, se saindo da loja física para a casa do cliente, a gente já consegue. Se do hub para a casa do cliente, a gente conseguir. Já é um avanço muito grande. Então, a gente começou por Rio e São Paulo, com os tuk-tuks, e a ideia é expandir para as capitais do país, sim, na medida em que a gente conseguir comprar os tuk-tuks, né, que não são tão simples, e equipar e montar, porque é isso, ele é um cargueiro. Mas eles estão fazendo sucesso, porque eles são bonitinhos, então as pessoas param, adoram. Chama atenção, né? Chama muita atenção. Posso citar aqui uma oportunidade rápida? Pode, claro. A Luciana falaram de mobilidade, né, de eletrificação. O banco, ano passado, divulgou um estudo chamado Gás para o Desenvolvimento. Como a gente tem muita convicção de que é possível criar um mercado de gás competitivo, dinâmico e aberto, lá nesse estudo tem um capítulo dedicado à substituição, né, de combustível e de frota para a utilização do gás natural em grandes eixos. Então, a gente tem bastante convicção que a eletrificação e o gás natural, por causa da questão geográfica, eles podem coexistir, e aí aqui é uma grande oportunidade, então não queria deixar aqui de citar esse estudo. Com certeza, e assim, não precisa todo mundo estar fazendo a mesma coisa. Às vezes, você falou, Luciana, a gente não vai conseguir colocar todas as entregas, mas vocês estão fazendo outros pouquinhos, né? Você falou do Supermercado Now, por quem eu tenho o maior carinho, né, pelo meu marido, que hoje está na B2W com você, mas ele já tinha me contado uma vez, que eu achei curiosíssimo, para essa coisa do supermercado online, né, que eles contratam muitos pickers, que são aquelas pessoas que trabalham dentro das lojas, são pessoas mais velhas, né, de mais idade, que tem uma paciência de olhar para ver se o tomate está perfeito, não está machucado. Então, assim, você pode não estar conseguindo eletrificar toda a tua entrega, mas você está contratando um picker de mais idade, quer dizer, e no final das contas as iniciativas vão se complementando, né? Isso é bacana.
E é isso mesmo, Lígia. Eles trouxeram toda essa expertise do supermercado Now para a gente, porque eles falavam isso na largada. Quando você pega um senhor, uma senhora que se dispõe a fazer as compras, ele não tem a necessidade da mesma velocidade, porque ele entende que funciona muito melhor se ele escolher, e o supermercado Now tem isso, né? No aplicativo você pode colocar se você quer o tomate mais maduro, menos maduro. Então, toda a experiência conta e você consegue gerar renda e tornar as pessoas importantes, porque não é só a geração de renda. É claro que a geração de renda é super importante, a gente vai atuar com ela, mas muitas vezes nem é só isso. O que a pessoa precisa se sentir parte daquela sociedade ainda. E a gente pode fazer isso. Por que você vai optar por excluir? Não tem a menor necessidade disso, quando no final você ainda tem um resultado muito melhor. Mas porque você deu a chance, né? Então, eu acho que o passo para trás, e o grande aprendizado é esse. Tá? A gente tem que abrir, tá com a cabeça aberta, e as startups estão muito aí para trazer isso para a gente. A Carol colocou isso muito claro, né? O quanto a gente aprende quando a gente começa a trabalhar com as startups, é trabalhar com inovação na veia. É entender que eles têm muito para ensinar. Porque, às vezes, a sacada é simples. Né? Inovação não é só a mais alta tecnologia. Não, são soluções muito simples. Eu queria perguntar para a Anne, isso aparece nos seus estudos, Anne? Quando a gente fala você faz, né, a FGV tem trabalhos importantíssimos em finanças sustentáveis, quer dizer, e a gente não tem métrica, tem essa dificuldade de valorar. Isso aparece nos seus resultados? Dá um panorama para a gente, essa coisa qualitativa, quase uma filigrana. É muito legal você fazer essa pergunta. Como pesquisadora, meu coração se enche de alegria, né? Porque realmente, assim, quando a gente está discutindo, por exemplo, metodologia de pesquisa, né? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, desculpa encher vocês com esse tema, mas é que eu sou fã de metodologia de pesquisa, porque, assim, a gente só pode chegar no estado que a gente está hoje, de avanço da civilização, por causa da ciência. Não só por causa da ciência, mas também por causa da ciência. E aí a metodologia é essencial para isso, né? Então, assim, grosso modo, nas ciências sociais, em administração, economia, né, contabilidade, são ciências sociais, a gente tem dois tipos de pesquisa, né, de métodos, os quali e os quanti. Normalmente, para temas que são novos, aqueles temas que a gente ainda não conhece, que a gente está tateando, que tem tudo a ver com mudanças na sociedade, cabem os métodos quali, né? Que são aqueles que a gente não consegue elencar hipótese, não consigo fazer teste quanti, né? Então, eu sou um pouco crítica de alguns estudos, eles têm que ser feitos, eles têm seu papel, mas, por exemplo, na minha área, que é finanças, né, a gente encontra muitos estudos tentando encontrar uma causalidade entre gestão para sustentabilidade e desempenho financeiro, né? E aí você pode escolher, aí a gente tem um cardápio enorme de estudos, né? Você pode olhar, por exemplo, puxa, gestão para sustentabilidade de lucros, gestão para sustentabilidade de margem EBITDA, ou você pode olhar para desempenho em mercado de capitais. Esses estudos são inconclusivos. Então, você vai ter 33% que vai dizer que sustentabilidade tem correlação positiva com o desempenho financeiro, então melhora o desempenho financeiro. Outro que vai dizer que 33% que vai dizer que é neutro e 33% que vai dizer que é negativo, né? Por quê? Porque disso tudo aí que a gente está falando, vocês estão vendo, gente? Tem um grau de sutileza, são coisas que muitas vezes vão dar retorno no longo prazo, tem coisas que você escolhe ali na estratégia de sustentabilidade que não há trade-off com retorno. Você faz e dá retorno, beleza, aquilo é direto e reto. Mas tem outras que você está apostando, né? Que é como inovação. Aqui a gente falou tanto de inovação. Quando a gente toma uma decisão de inovar, né, de investir em inovação, a gente sabe que é arriscado, a gente sabe que pode dar retorno ou não dá retorno. Então, no fundo, os estudos quant, eles são muito pouco conclusivos por causa disso que a gente está falando. Então, eu e o meu grupo, a gente foca mais nos quali, que é justamente tentar encontrar, né, informações, aprofundar nos estudos de caso, buscar as coisas que nos ajudem a tatear, né, essas mudanças. E aí a gente encontra algumas evidências, mas elas não são generalizáveis, porque esse é o limite metodológico de um estudo quali, né? A gente não consegue generalizar os resultados. Acho que todo mundo hoje em dia já ficou um pouco expert em estudo quant por causa da história da Covid, né? Acho que a gente fica ali tentando acompanhar, não, estudo de Oxford, não, estudo não sei quem, e a gente fica tentando entender, mas os estudos quant, em geral, eles nos permitem uma certa generalização, por causa do número, né, do N, da amostra e tudo mais.
Agora, os qualities têm essa limitação. Então, a gente das pesquisas está sempre lidando com essa, né? Eu estava até lendo, né, Lígia, quando você mandou, assim, como é que fala, meu Deus? O nosso programa para hoje à noite, né? As perguntas. Nosso roteiro. O roteiro, você falou ali da diversidade, do estudo da McKinsey, né? Você sabe, é possível a gente encontrar estudos que vão dizer que, olha, que muita diversidade não ajuda a empresa. Ah, por quê? Porque daí eu tenho um custo de transação muito alto, de convencer todo mundo, eu gasto muito tempo, então todo mundo que pensa igual é mais fácil, a decisão é mais expedita. Então, é possível a gente encontrar de tudo nessa vida, né? Mas é por isso que eu falo, eu insisto um pouco nessa questão de que, no fundo, a gente está lidando com aspectos muito sutis da experiência humana, e empresa tem um aspecto muito duro, muito concreto da vida empresarial, e tem que ter mesmo, porque empresa é empresa, porque mercado financeiro é mercado financeiro. Agora, isso é uma construção social, então tem um lado, assim, a economia é uma construção social, né? Tanto é que a gente, na história da humanidade, nós tivemos vários modelos econômicos com diversas características muito diferentes, né? Então, na Mesopotâmia, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a gente já tem exemplos de moeda, então, isso faz parte da construção social. Então, tem um lado de sutileza do gestor, de observar um pouco a vida, o que está acontecendo, esses sinais da sociedade que às vezes não são capturáveis imediatamente. E eu acho que o que essa nossa conversa mostrou aqui é isso, né? O resultado virá, mas talvez não vá ser nesse trimestre, nem no outro trimestre, nem no resultado anual. Talvez não vá ser assim, né? Talvez vá demorar, e aí você vai olhar empresas centenárias, né? Eu gosto de estudar um pouco a história das empresas centenárias, você começa a perceber como elas se adaptaram, né? Exatamente a tudo isso que a gente está falando, que muitas vezes, de fato, tem um grau de sutileza, de delicadeza, de observação, né? E aí depois o resultado chega, aí você vai estudar e falar, tá vendo, olha, deu resultado. Mas na hora que você está tomando a decisão ali, você não tem um número para te dizer que aquilo vai dar resultado, né? Então é um dos desafios da sustentabilidade, eu acho. Nossa, você trouxe aí Mesopotâmia, eu falei, gente, a gente realmente precisa fazer uma edição, parte 2 desse webinar, porque também já tinha uma outra pergunta que eu ia fazer para a Carla, relacionada à lente de gênero nos financiamentos. Enfim, tem muito tema bacana. Eu agradeço muito vocês. A gente está chegando na hora aqui, no nosso final. Vou fazer um wrap-up rápido, agradecendo demais a participação, a disponibilidade de vocês, a todos os comentários, né? E pedindo para que vocês falassem, fizessem seus last remarks aí em 1 minutinho. E a gente, com certeza, tem que ter, né? Teremos uma parte 2 dessa discussão. Carla, pode começar, por favor? Então, agradeço muito. Acho até que quando acabar a pandemia, Lígia, merece assim, um encontro presencial nosso para a gente até fazer uma avaliação de que se as coisas ocorreram conforme o esperado. Então, acho que aqui, né, eu acho que não tem como não dar uma mensagem positiva, né, diante da realidade que a gente tem vivido. Então, acho que o caminho, a ESG, abre oportunidades para um crescimento com responsabilidade, para uma economia de baixo carbono. Agradeço muito o convite. O BNDES tem muita convicção de que a gente pode desenvolver o nosso país dentro dessa agenda. A gente tem isso no nosso DNA e quer oferecer aí muitas soluções financeiras e a agregação de valor entre a iniciativa privada e o setor público. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Annelise, seus final remarks aí. Eu acredito muito que sustentabilidade é uma inovação, sabe? Da mesma forma, eu peguei o tempo da máquina de escrever. Então, eu tenho até 2 máquinas de escrever. E foi muito súbita essa mudança, né, para o computador pessoal. Sustentabilidade é um pouco isso, assim, é uma inovação muito forte que vem vindo, né? Então, as empresas que não se adaptarem, elas vão ficar para trás, como aqueles que não se adaptaram com o computador pessoal. Então, acho que foi muito interessante ouvir aqui 3 representantes, né, de empresas que estão se adaptando, que estão inovando e que têm histórias muito interessantes para contar. Eu aprendi um monte, adorei ouvi-las e queria te agradecer mais uma vez, Lígia, pelo convite, foi um prazer enorme. E que bom, eu concordo com a Carla, quando passar isso tudo, a gente se junta, toma um café, fica todo mundo dentro da mesma sala, todo mundo vacinado. Bem juntinho, né? Bem aglomerado. Bem juntinho, bem aglomerado, mas vai estar todo mundo vacinado, se Deus quiser, tá tudo bem, a gente abre as janelas, tá tudo certo, mas aí a gente se junta.
Combinado. Enquanto isso, a gente vai fazendo webinar, porque assunto tem de monte, conversa tem de monte. Lu, seus final remarks. Ai, super obrigada pelo convite, muito bom estar aqui ao lado de mulheres tão maravilhosas e foi muito rico, eu acho. A gente conseguiu aí abordar vários temas, não deu tempo, a gente já achava que não ia dar, né? A primeira vez quando a Lígia me convidou, ela falou, normalmente não dá tempo, porque é muita mulher falando junta, e aí normalmente não dá. Mas foi bom demais, é só agradecer, dizer que acho que precisa mesmo de um café para a gente aglomerar, tem muito mais, tem a parte 2, estou super à disposição, e foi muito bom ver outras visões, porque eu acho que a sustentabilidade é isso, é a gente, a partir da visão do outro, crescer e, junto e pensar o que mais que eu posso fazer. Acho que essa é a grande mensagem dessa pandemia, como a Carol falou, a gente é capaz de muito mais juntos. Tem que unir o poder público, tem que unir as empresas, tem que unir a sociedade, né? Os bancos têm um papel fundamental, já estão despontando nisso, então é preciso sim o olhar de todos, e a sociedade tem um papel fundamental aí, que é empurrar e as empresas, junto com as empresas, essa agenda. Muito Isso obrigada. aí, Build Back Better, né? Build Back Better. Caru, suas últimas palavras aí para a gente encerrar. Bom, depois de todas as lindas palavras, difícil concluir, né? Mas agregar mais, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem, acho que a humildade, né, de reconhecer que as outras pessoas estão fazendo coisas também mais legais do que você, aprender com isso e trazer o que você também tem como princípio. Não trair seus princípios e sua ética jamais. Acho que isso, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. E muito da questão, né, do ESG, tem que estar na estratégia, não é um negócio novo, não é um negócio adicional, a gente tem que realmente fazer isso genuinamente, investir e saber que o retorno não é rápido, né? Muitas vezes não vai ter retorno financeiro, mas só de saber que você está fazendo bem. E, na verdade, digo além, não vai ter o retorno financeiro direto, mas você vai garantir a sua existência para muito tempo. Então, para mim, isso já é um retorno, não existe só retorno financeiro, né? Então, acredito que é isso. E, por favor, vamos nos juntar, sim, vai ser um prazer conhecê-las todas pessoalmente. Obrigada, obrigada a todos, obrigada ao Felsberg que host, né, que sediou o webinar, obrigada às empresas, para não perder o hábito de dar uma errada, eu vou fazer o disclaimer que eu devia ter feito no início, que é aqui a opinião e manifestação das participantes não reflete a opinião das empresas, enfim, das organizações das quais elas são membros. Agradeço a todos que, enfim, a vocês, maravilhosas, a todos que nos prestigiaram, a todos que vão nos assistir no futuro, depois que a gente tiver com o vídeo, feito o upload do vídeo na nossa plataforma, e já deixo aqui o convite para a próxima. Obrigada, boa noite.